Aleluia. Você pode se sentar. Deus é bom. Irmãos, eu tenho muito temor e muita expectativa todas as vezes que eu vou servir a mesa do Senhor para um grupo tão honrado e tão seletivo quanto vocês. A igreja do Senhor Jesus sobre essa terra é poderosa e pertence a Ele. Amém? Então, nessa noite, há uma graça e uma unção para eu ministrar verdades do reino de Deus para o seu coração. E eu digo para você que a partir do momento que você abre o seu coração e que você recebe a palavra que vem de Deus, essa palavra pode gerar frutos na sua vida. Não só a 30, não só a 60, mas a 100 por 1. Essa noite nós iniciamos e começamos a cantar que viveríamos as promessas do Senhor. E aquilo que o Senhor colocou dentro de mim nessa noite, para estar compartilhando com você, é justamente relacionado às promessas dele para mim e para você. Irmãos, existe uma urgência no coração de Deus. A igreja tem clamado, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e de fato Ele está vindo. Mas eu digo para você que existe uma aceleração sobre a vida da igreja. Existe uma aceleração sobre a minha e sobre a sua vida, igreja. Existem promessas da parte do Senhor que elas precisam se cumprir na minha e na sua vida. Existem promessas que nós recebemos da parte do Senhor que elas precisam se manifestar na minha e na sua vida. Eu não tenho ainda, irmãos, eu ainda não cheguei na plenitude das promessas de Deus na minha vida. Existem coisas que ainda irão se manifestar, existem coisas que ainda irão acontecer. E eu digo para você que você também não chegou na plenitude de todas as promessas de Deus para a sua vida. Mas saiba de uma coisa, nessa noite o Senhor, Ele está liberando uma instrução para mim e para você, que se chama tempo de cumprimento de promessas. Você pode dizer, mas olha, Diego, eu não tenho nenhuma palavra específica. Eu nunca recebi uma palavra de um profeta. Eu digo para você, irmãos, que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existem promessas e palavras de Deus para mim e para você. Aleluia! Existem promessas na palavra de Deus que elas precisam se manifestar na minha e na sua vida. O profeta Isaías, ele diz que a palavra de Deus, ela não torna para ele vazia. Irmãos, Deus enviou a sua palavra e ela precisa gerar resultados na minha e na sua vida. Existe uma obra para que a palavra realize em nós. E essas promessas, elas estão ligadas justamente com isso. Eu quero que nessa noite você comece a trazer à memória aquilo que você tem de promessa da parte de Deus. Lamentações diz, olha, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, existem promessas para se manifestar na minha e na sua vida. Existem promessas que nós recebemos, o tempo passou e parece que Deus mudou de ideia. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele nunca, jamais muda de ideia. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Você está aqui? Existem promessas da parte do Senhor que elas irão se manifestar quando nós estivermos no lugar certo, na posição certa, no lugar que Deus nos chamou para estar. Eu quero que você abra comigo lá em Hebreus, aleluia, é bem conhecido nosso, Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, aleluia, Deus é bom. Aleluia. Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo
para mim e para você que a única forma, a única maneira que nós temos de agradar ao Senhor é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz que a nossa fé nos aproxima de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos gerar uma expectativa em um Deus que é galardoador, em um Deus que é presenteador daqueles que o têm buscado. Você tem buscado ao Senhor. Eu quero te dizer que Ele é o seu presenteador, Ele é o seu galardoador. Irmãos, existem várias definições com relação à fé, mas eu gosto de uma que diz que fé é você acreditar. Fé é você acreditar nas promessas de Deus. Fé é você acreditar no próprio Deus. Mas existe um lugar em Deus para que as promessas dele se manifestem. E esse lugar se chama fé e confiança. Para muitas pessoas, fé e confiança são a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que fé é você acreditar e confiança é você depositar crédito em quem você acredita. É por isso que lá em 1 João, eu quero que você abra comigo. Aleluia, Deus é bom. 1 João, no capítulo 5, no versículo 14. Aleluia. 1 João, capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe temos pedido, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhe temos feito. O apóstolo João está dizendo, esta é a nossa confiança para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. E já que Ele nos ouviu, nós estamos certos de que já recebemos os pedidos que lhe temos feito. Irmãos, eu preciso entender que a minha fé é o veículo que me aproxima de Deus, mas a minha confiança, ela precisa ser gerada a partir do momento que eu me relaciono com esse Deus. E a partir do momento que eu ando em fé e em confiança, eu estou no lugar, na terra do cumprimento das promessas de Deus para a minha vida. O irmão Reagan, uma vez, ele deu um exemplo com relação à fé e confiança. E ele diz que lá nos Estados Unidos existia um menino, e esse menino um dia saiu de casa com a sua bicicleta. Existiam 2 prédios muito altos naquela região. E aqueles prédios eram ligados por um cabo de aço. E aquele menino, ele se posicionou com a sua bicicleta em cima daquele cabo de aço. E ele começou a gritar, eu vou sair desse prédio e eu vou chegar do outro lado. E todo mundo começou a gritar, você não vai conseguir, você é louco. E o jovem dizia, olha, eu vou sair desse prédio com a minha bicicleta e eu vou passar em cima desse cabo de aço. E todo mundo dizia, olha, você é louco, você não vai conseguir. E em todo o tempo aquele jovem dizia, eu vou fazer. No meio daquela multidão, se apresenta um senhor e vira para aquele jovem e diz, olha, jovem, se você está dizendo que você vai fazer, eu acredito. E no momento que aquele senhor disse que acreditava, toda a multidão se calou. E aquele jovem espantado, ele olha para aquele senhor e diz, o senhor acredita mesmo que eu vou sair desse prédio em cima da minha bicicleta, passando nesse cabo de aço? E ele, sim, meu filho, eu acredito, você está falando. E ele, o senhor acredita mesmo? Ele, sim, meu jovem, você está falando. E aquele menino vira para o Senhor e diz, olha, já que você acredita, suba aqui que eu vou te carregar para o outro lado. E naquele mesmo instante, o Senhor olhou para ele e disse, olha, meu jovem, eu acredito, mas eu não confio. Ei, irmãos, eu e você não vamos só acreditar nas promessas do Senhor, mas iremos lançar a nossa vida nele, sabendo que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu.
Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, diz que o povo que conhece ao seu Deus, esse povo se torna forte e ativo. A minha e a sua fé nos aproximou de Deus, mas o meu e o seu relacionamento com Ele irá gerar em nós uma absoluta confiança. Eu só vou confiar em quem eu conheço, eu só vou confiar em quem eu passo tempo. Existe uma diferença em você conhecer, existe uma diferença em você conhecer e você conviver. Se alguém chega para mim na rua e diz, olha, Diego, eu vou te dar um presente, eu posso até mesmo acreditar naquela pessoa, mas eu não vou confiar. Mas a partir do momento que a Cíntia diz, olha, Diego, eu vou te dar um presente, eu não vou só acreditar na Cíntia, mas eu vou confiar na Cíntia, porque eu conheço o caráter dela. Irmãos, nós precisamos sair do lugar em Deus de só acreditar. As coisas se manifestam. Eu preciso acreditar a partir do momento que Deus falou que vai acontecer na minha vida. Aleluia! Isso é fé, isso é confiança. As promessas de Deus na minha e na sua vida só irão se manifestar, só irão se concretizar quando nós estivermos posicionados no lugar chamado fé e confiança. Esse é o lugar que Deus tem nos chamado. Esse é o lugar que a igreja vai andar. Irmãos, existem coisas para acontecer na sua vida e eu digo para você, ainda não aconteceu porque você estava no lugar errado. E às vezes nós olhamos para Deus e dizemos assim, Senhor, você falou, por que não está acontecendo? E Deus está dizendo, olha, a minha promessa não mudou, o meu caráter continua o mesmo, mas eu preciso que você esteja no lugar chamado fé e confiança, porque é aí que as promessas irão acontecer na sua vida. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 1. Aleluia! Gênesis, no capítulo 1, é bem conhecido nosso. Versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Presta atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que Deus criou céus e terra. Alguns estudiosos, até teólogos, eles dizem que existe um espaço de tempo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, para o versículo 2. Porque no versículo 2 diz que a terra foi encontrada sem forma e vazia. E nós conhecemos o caráter de Deus, e o nosso Deus, ele nunca jamais cria algo sem forma ou vazio. Não combina com o caráter dele. Nós sabemos que lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Isso me diz que o meu Deus, ele é bom, e ele é bom em todo o tempo. Isaías, no capítulo 45, no versículo 18, o Senhor dando testemunho a respeito da criação, ele diz, eu, o Eterno, não criei a terra para ser um caos, pelo contrário, eu a criei para que ela fosse habitada. Deus criou a terra perfeita para o homem, Deus criou a terra perfeita para mim e para você. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas Gênesis capítulo 1, no versículo 2, diz que a terra foi encontrada sem forma e vazia. Mas o interessante é que em meio ao caos, o Espírito de Deus ele já estava pairando lá. O Espírito de Deus já estava se movimentando lá. No versículo 3, a Bíblia diz que Deus chega e ele diz, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Irmãos, o que eu quero te mostrar aqui
Existem palavras que saíram da boca de Deus ao meu e ao seu respeito, e essas palavras não irão calar. Uma promessa de Deus nunca cessará. Uma palavra que sai da boca de Deus, ela nunca jamais se cala até que ela alcance o objetivo final. Você pode dizer para mim, Diego, Deus falou com a terra e logo aconteceu. Eu digo para você, a terra é inerte, a terra não tem como interagir com Deus. Eu e você temos. E o que é interagir com Deus? Interagir com Deus é andar em fé. Enquanto Deus fala na eternidade, eu creio aqui na terra. Irmãos, Deus falou coisas sobre a sua família e essas palavras não irão calar. Deus falou coisas sobre a sua empresa e essas palavras não irão calar. Deus falou coisas com relação ao seu casamento e essas promessas não calarão até que ela encontre a sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Existem promessas ecoando ao meu e ao seu respeito. Deus já liberou. E quando vai acontecer? Quando eu estiver posicionado no lugar chamado fé e confiança. Deus falou, eu concordo com Ele e vai acontecer. Pois a palavra nunca se cala, jamais caduca, até que encontre a minha e a sua vida. A Bíblia diz que a palavra não pode retornar para Ele vazia. Ela precisa gerar uma obra em nós. Ela precisa apresentar resultado para Ele. Enquanto a palavra estiver, enquanto a promessa não se cumprir, a palavra estará ecoando em toda a eternidade para me alcançar e te alcançar. Hebreus no capítulo 11, volta lá comigo, aleluia. Irmão, se você pegar essa palavra, eu digo para você, virá uma onda de cumprimento de promessas na sua vida, a qual você nunca jamais provou. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, aleluia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Preste atenção, a Bíblia está dizendo que fé é certeza, é convicção de coisas que nós temos esperado. Fé não se alegra quando se manifesta, fé se alegra quando a promessa sai da boca de Deus. Eu gosto de uma versão que diz que fé é o título de propriedade antecipado. Fé é o título de propriedade antecipado. O que significa isso? É como se alguém tivesse acabado de comprar uma casa. Essa pessoa assinou a documentação, essa pessoa de forma legal já tem direito àquela casa. De uma forma legal, aquela casa já te pertence, mas você simplesmente está esperando as chaves para entrar nela. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é a minha e a sua documentação legal de todas as promessas que Deus nos fez. Existem coisas para se manifestar, existem coisas para se cumprir. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que não esteja em manifestação, essas coisas estão ecoando e precisam alcançar a minha e a sua vida. O versículo 2 diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O escritor aos Hebreus, ele está concordando com Efésios 1:3.
Ele diz que tudo aquilo que se manifesta no físico, antes nasce no espírito, antes nasce no espiritual. Ele diz que o universo, as coisas visíveis, vieram a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, existem promessas no Espírito que precisam me alcançar e precisam te alcançar. Não é porque eu não estou vendo, elas não são reais. Pelo contrário, elas são reais porque antes de nascer no físico, precisa estar estabelecido no espiritual. Aleluia! Você está aqui, diga tempo de cumprimento de promessas na minha vida. Aleluia, tempo de cumprimento de promessas na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus vai fazer infinitamente mais, além daquilo que temos pensado, além daquilo que temos imaginado, porque Ele só consegue se manifestar sendo Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Aleluia! Eu quero que você abra aí comigo em Romanos, no capítulo 4. Aleluia! Deus é bom. Somos o povo mais feliz dessa terra. Romanos, capítulo 4, no versículo 17. O apóstolo Paulo aí, ele está nos dando o testemunho de Abraão, o nosso pai na fé. Presta atenção, Romanos 4, versículo 17. Ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Eu e você recebemos o mesmo estilo de vida a qual o nosso Deus pratica. Eu e você temos o Espírito da fé. O Espírito da fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Irmãos, eu costumo dizer que Deus te deu uma boca, Deus me deu uma boca para que sejamos nós mesmos os profetas da nossa vida. Enquanto Deus fala na palavra, eu ando em fé e em confiança e eu concordo aqui na terra. E mais dias, menos dias irão acontecer cada uma das promessas de Deus na nossa vida. No versículo seguinte, ele diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, fez o que, gente? Creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. A Bíblia está dizendo, irmãos, que Abraão, ele não ignorava a condição do seu corpo físico. Ele sabia que o seu corpo estava amortecido. Ele sabia que não tinha como ele providenciar a promessa. Ele sabia que o corpo físico não iria acontecer, não iria dar certo. Mas a Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade. Fé não vai negar a circunstância. Fé, em todo tempo, vai considerar o poder de Deus. Fé não vai negar a circunstância. Fé vai considerar o poder de Deus. Abraão sabia, o meu corpo não pode gerar. O corpo da minha esposa não pode gerar. Mas ele não estava crendo nele. Ele estava crendo naquele que tinha feito a promessa. Aleluia! Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele não é só poderoso para cumprir
para prometer, Deus ele não é somente poderoso para prometer, ele também é poderoso para cumprir. O mesmo Deus que promete algo para mim e para você, é o mesmo Deus que vai cumprir aquilo que prometeu. E qual era o segredo? O versículo seguinte, no 21, diz assim: Abraão, olha aí, ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Irmãos, do que é que você está convicto nessa noite? Qual é a sua convicção em Deus nessa noite? Existem promessas para mim e para você. E o primeiro passo para o cumprimento da promessa se chama convicção. Aquele que duvida, o apóstolo Tiago diz, olha, esse não receberá nada de Deus. Mas aquele que está convicto, aquele que se apoderou das promessas, ele está a cada dia mais perto da concretização de cada uma delas. Qual é a nossa convicção? Às vezes nós estamos crendo, outras vezes não. Às vezes nós estamos crendo e quando uma circunstância acontece, nós logo desistimos daquilo que estávamos crendo. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo, olha, eu preciso de você posicionado no lugar chamado fé e confiança, porque só vai acontecer quando assim você proceder. Eu preciso estar posicionado nesse lugar. Enquanto Deus fala nos céus, eu uso a minha fé e concordo na terra. Enquanto Deus promete na eternidade, essas palavras ecoam e alcançam a minha vida aqui. Uma palavra profética nunca se cala. Uma palavra profética nunca cessa. Uma palavra que Deus libera precisa acontecer, precisa se cumprir. Aleluia! Irmãos, tudo isso que nós estamos vendo até aqui é apenas a introdução daquilo que eu quero ministrar ao seu coração. Eu quero te mostrar que da parte de Deus, as promessas continuam de pé. Da parte de Deus, as promessas continuam valendo. Se as promessas não aconteceram, ou se algo não se manifestou, não é porque Deus mudou de ideia, é porque nós estávamos na posição errada. Nós precisamos chegar a um nível de humildade, de dizer, entre a palavra e eu, o erro sempre estará comigo. Entre eu e Deus, o erro sempre estará comigo. Eu quero que você abra aí em 2 Timóteo, no capítulo 2. Aleluia! 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 11. Deus é bom, tempo de cumprimento de promessas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Eu não sei se você já se deu conta, mas todas as promessas que Deus me faz e te faz, elas não estão baseadas no nosso caráter, elas estão baseadas no caráter de Deus. A Bíblia está dizendo, ainda que sejamos infiéis, Deus continua fiel, porque Ele nunca jamais negará quem Ele é. Irmãos, as promessas estão de pé. Deus, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu e você precisamos estar no lugar certo. Eu e você precisamos estar na posição certa para viver cada uma das suas promessas. Não é baseada no nosso caráter. As promessas de Deus estão baseadas no caráter dEle. Ele nunca jamais volta atrás. Ele nunca jamais retira a palavra que Ele emprestou.
entregou. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Jeremias, capítulo 1, no versículo 12, Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, ele vela sobre aquilo que ele fala. Deus não é fiel simplesmente para prometer. Deus continua sendo fiel para cumprir cada uma das promessas na minha e na sua vida. Você não precisa abrir, mas lá em Salmos, no capítulo 89, aleluia, no versículo 34, diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus está dizendo para mim e para você: fique tranquilo, eu não vou violar aquilo que eu falei, eu não vou alterar aquilo que eu estabeleci. Irmãos, Deus em toda a palavra, ele vai se apresentar como um Deus de caráter, como um Deus de integridade. Então, todas quantas são as promessas, eu posso crer que sempre eu vou ter dele o sim e o amém. As promessas estão de pé, as promessas continuam valendo. Nós temos lá Tiago 1, versículo 17, o mesmo versículo que diz que Deus é bom, é o mesmo que diz que ele não muda. O meu e o seu Deus, ele não muda. Ele não acorda de mau humor, ele não acorda e diz: olha, eu falei isso, mas hoje eu não vou cumprir, não. Não, irmãos, se você tem, e eu sei que você tem, promessas de Deus para se cumprir na sua vida, fique animado, fique alegre, porque essas promessas irão acontecer, porque nós já estamos no lugar chamado fé e confiança. Nós já estamos no lugar ou na terra do cumprimento das promessas. Aleluia! Lá em Salmos, você também não precisa abrir. Salmos 138, no versículo 2, ele diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Diga: Deus é um Deus de palavra. Irmãos, aquilo que Deus nos prometeu, fique sabido hoje que vai acontecer do modo que saiu da boca dele. Números, no capítulo 23, no versículo 19, diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se uma vez ele prometeu, vai acontecer. E eu digo para você, existem promessas vindo na minha e na sua direção. Existem cumprimentos vindo na minha e na sua direção. Fique tranquilo, porque Deus nunca jamais se esquecerá de uma promessa ou de uma palavra empregada a você. Algumas pessoas passam por algumas turbulências na caminhada, e essas pessoas, quando elas voltam para a palavra, quando elas voltam para o Senhor, elas dizem: olha, eu acho que Deus não tem mais essa promessa para mim. Eu acho que Deus mudou de ideia com relação à minha vida. Nessa noite Deus está falando: eu não mudo, as promessas estão de pé, as promessas continuam valendo. Se alguém mudou na caminhada, esse alguém não fui eu. Aleluia! Irmãos, isso é tão sério. Nós precisamos gerar expectativa naquilo que Deus tem falado ao nosso respeito. A Bíblia está recheada de promessas para mim e para você. Eu não vou ler como se fosse um conto. A partir do momento que eu leio uma promessa que precisa me alcançar, a partir daquele momento eu vou começar a declarar, eu vou começar a encher o meu coração de convicção, porque eu sei que Deus é poderoso para cumprir cada uma dessas palavras. Nós estamos hoje perante a mesa do Senhor, e essa mesa, ela fala coisas ao meu e ao seu respeito. Essa mesa não fala só de salvação, essa mesa também fala de cura, essa mesa fala de promessas, essa mesa fala verdades ao meu e ao seu respeito. Aleluia! Vá comigo para Hebreus,
Nós já vamos encerrar. Hebreus, aleluia. Hebreus capítulo 6. Aleluia. Irmãos, a partir do momento que o Senhor me mostrou isso aqui, o meu coração e a minha convicção nunca mais foram os mesmos. Hebreus capítulo 6, abra aí, isso vai alegrar o seu coração hoje. Versículo 13, Hebreus 6, versículo 13. Está falando aí da imutabilidade da promessa de Deus. No versículo 13 diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Vamos entender isso aqui. O escritor aos Hebreus está dizendo que quando Deus foi fazer a promessa a Abraão, que promessa é essa? Ele diz: eu vou te aumentar, eu vou te multiplicar, você vai ser pai de numerosas multidões. A Bíblia diz que quando Deus faz essa promessa, Ele não tem ninguém superior por quem jurar. Então Ele jura por Ele mesmo. Eu não sei se você se lembra, mas antes de nascermos de novo, quando nós queríamos falar alguma coisa fabulosa, extraordinária para alguém, e essa pessoa duvidava, nós dizíamos: olha, fulano, isso aconteceu, eu juro, e a gente buscava alguém superior, eu juro pelo meu pai que isso aconteceu. E a partir do momento que o juramento era feito, logo encerrava ali a contenda. Às vezes, quando alguém duvidava, nós dizíamos: juro, juro pela minha mãe, e logo aquilo era acreditado. O escritor aos Hebreus está dizendo que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha ninguém superior por quem jurar. Existe alguém superior a Deus? Não. Então Deus jura por Ele mesmo. É como se Deus tivesse chegado a Abraão e dissesse assim: eu vou te aumentar, eu vou te multiplicar. E Abraão chegasse para Deus e dissesse: qual é a minha garantia? Qual é a minha valia? E Deus vira para ele e diz: a sua garantia sou eu mesmo. E nessa negociação, Deus coloca dois atributos do caráter dele em xeque. Deus estava dizendo: olha, se a promessa não acontecer, eu deixo de ser Deus. Tem como Deus deixar de ser Deus? Não. Então ele estava dizendo a Abraão: é lógico que a promessa vai acontecer. É lógico que a promessa irá se cumprir, porque não tem como eu deixar de ser Deus. E eu empreguei o meu caráter junto à promessa que eu te fiz. Deus empregou o caráter dele nas suas promessas. Assim como Deus é Deus, cada uma das promessas irão se manifestar. Cada uma das promessas irão se cumprir. Aleluia! Diga: tempo de cumprimento de promessas. Aleluia! Eu quero encerrar com você, lendo aqui 2 versículos. Aleluia! 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus,
tantas têm nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas quantas são as promessas, nós já temos o sim, nós já temos o amém. Não é Deus negando promessa, nós que precisamos nos posicionar no lugar certo. Irmãos, eu creio em uma aceleração nesses últimos dias, a qual a igreja nunca viveu. Existem promessas para mim e para você, e eu digo, elas irão acontecer em uma velocidade tão grande, em uma velocidade tão sobrenatural. Nós vamos viver como se fosse 10 anos em 1, em 2, em 3. Deus vai começar a acelerar coisas, Deus vai começar a acelerar tempos e estações na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja. Amós, aleluia, agarra isso. Amós no capítulo 9, no versículo 13, o profeta diz assim, é verdade, agora não vai demorar muito, é um decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra, vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. Irmãos, existem coisas para acontecer. Jesus está às portas. E eu digo para você, é tempo de cumprimento de promessas. É tempo de coisas se manifestarem. Você vai olhar para um lado, para o outro, e as promessas irão te alcançar. E as promessas irão se apoderar de você. Diga tempo de cumprimento de promessas. Aleluia! Fique com essa palavra no seu coração. Deus é bom, aleluia. Fique de pé. Oh, aleluia.